Bom, só informar que está sendo gravado. Um lembrete aí, quem não fez as atividades, é interessante estar fazendo essas atividades, até porque logo a gente já vai corrigir, né? Vamos estar usando isso inicialmente como chamada, né? Depois, de alguma forma, isso vai valer nota. Então, fundamental aí tá fazendo, ok? Bom, nós só relembrando um pouquinho, né? Isso aqui a gente falou da aula passada, né? O que que é a função do segundo grau ou função quadrática, né? E aqui, né, tem como se fosse uma bola lançada, né? E de alguma forma, como ela vai ter duas forças aí é um pouco de física, né? Uma do lançamento e outra da gravidade puxando, né? Então, se a gente lança, ela, na verdade, ela não, como tem duas forças atuando, ela não vai fazer uma trajetória em linha reta, né? A tendência é descrever uma curva aqui, tá? Então, essa curva, ela é chamada de parábola, tá? E ela representa a função. Depois a gente vai estar estudando os gráficos, a gente vai ver que ela representa a função do segundo grau ou função quadrática, né? E não tem como a gente falar aqui sem falar da equação, né? E, claro, falar do famoso Bhaskara aí, né? Que viveu lá na Índia entre 1114 e 1185. Ele observou uma coisa, né? E aqui, com relação aos produtos notáveis, né? Por exemplo, quando a gente tem nós vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, vamos pegar com números aqui, né? Por exemplo, o x ao quadrado, né? Que ele dá ou 4x ao quadrado, pode ser também, né? Mais 2x ao quadrado, né? E aqui o terceiro termo, que seria também, vamos dizer, uma raiz quadrada também, pode ser 9, pode ser 4, né? Então, eu teria o quê? X ao quadrado, né? Vamos pensar no 4 aqui, que é até mais fácil, né? X ao quadrado, aqui mais 4, e o termo do meio é o dobro do resultado dessas raízes, né? Ou seja, se a raiz aqui de x ao quadrado é x e a raiz de 4 é 2, então aqui teria que ter 4x, ou seja, uma equação do tipo, né? X ao quadrado mais 4x mais 4, ele seria um quadrado perfeito, né? Qual é a vantagem disso, né? O quadrado perfeito, né? Quando ele acontece, é quando esse primeiro termo é uma raiz exata, então x ao quadrado dá uma raiz exata, e esse terceiro termo, 4, que nós estamos de exemplo, também dá uma raiz exata. E o termo do meio, né, seria o dobro dessas duas raízes, né? Então, 2x vezes 2, 4x. Então, x ao quadrado mais 4x mais 4 é um quadrado perfeito, né? A vantagem é que, ao extrair essa raiz, extrair como aqui é mais, né? Porque se fosse menos, pode ser mais ou menos, também o termo do meio. Bastaria eu colocar o quê? No caso, o x, né? Que é essa raiz aqui, mais 2, né? Que é a raiz do 4 aqui, né? Então, x mais 2 elevado ao quadrado. Igualando a zero, né? Que toda equação aí, no caso, é igualada a zero. Nesse caso, eu posso extrair a raiz, né? Porque está ao quadrado, né? Então, toda a expressão, né? Que tinha x ao quadrado e tal, ela vai ser reduzido a uma equação do primeiro grau, né? E aí é possível resolver. É bom lembrar o seguinte, todo quadrado perfeito, né? Ele vai dar o delta igual a zero, portanto, ele vai ter uma única raiz, né? O x1 vai ser igual a x2, né? Nesse caso aí que eu falei, vai ficar x mais 2, né? Igual a zero, depois que você extrai a raiz do primeiro e do segundo membro. Então, meu x seria, como é x mais 2, o x seria menos 2, né? Então, ó, a parábola, ela não vai cortar o eixo x, ela vai tocar no ponto menos 2, né? Porque as duas raízes são iguais,
Então, essa é uma das condições do delta, né? Quando a gente tem o delta maior que zero, ele tem duas raízes, né? Duas raízes reais, né? Principalmente se aí sendo o delta um quadrado exato, né? Uma raiz quadrada. Então, nós vamos ter aí duas raízes, né? Cortando o eixo x, né? E quando o delta é zero, é uma única raiz, porque as duas raízes seriam iguais, né? Porque somar zero e subtrair zero, né? Na hora que a gente usa aquela fórmula, não vai alterar, né? Vai dar uma única raiz. Então, lembrando, todo quadrado perfeito, né? Não importa se aqui é mais ou menos, né? Porque se o termo do meio for menos, né? Se ao invés de x ao quadrado mais 4x mais 4, eu tiver x ao quadrado menos 4x, né? Então, se o termo do meio for menos, no lugar de a mais b, eu vou ter o a menos b, tá? E aí é só para relembrar, né, a importância disso, né? Então, o que ele, Bhaskara percebeu aí, né? Que mesmo uma equação, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, não é um quadrado perfeito, porque eu posso extrair a raiz de x ao quadrado, mas a raiz de 6 não dá uma raiz exata, né? Um número irracional, né? Quando a gente falou lá de conjuntos numéricos, né? Aquelas raízes compreendidas entre 4 e 9, né? Elas não são exatas. Então, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7 não é exata. Então, não dá para transformar isso do jeito que está, né? Num quadrado perfeito. Mas eu posso, usando propriedades, né? É importante a gente lembrar o seguinte, né? Numa equação do primeiro, do segundo grau, enfim, né? Tudo que eu fizer antes da igualdade, se eu fizer depois da igualdade, eu vou encontrando equações equivalentes, né? Elas podem ter os números um pouquinho diferentes, mas elas serão equivalentes. E aí eu posso transformar isso que não era um quadrado perfeito num quadrado perfeito. Então, bastaria, por exemplo, multiplicar primeiro e segundo membro, isso significa antes e depois da igualdade, né? Pelo quádruplo de A, ou 4A. Então, multiplicando aqui por 4A, lembrando que o meu A é 1, né? Se o meu A fosse 2, seria uma outra situação. Meu A é 1, 4 vezes 1, 4, tá? Então, 4x2, aqui, a hora que eu multiplico esse aqui, né? Por 4, né? Ou seja, menos 5 vezes 4 dá menos 20. Bom, aí eu teria que multiplicar os 6 vezes 4, 24, eu já passo para lá, já procuro isolar, né? Porque aqui vai ter que aparecer um número, né? Que tem que ser, ele teria que ser o quê? Esse número aqui é o dobro, né? Então, teria que ser, essa raiz aqui seria 2x, né? Então, o dobro é 4x. Aqui, para dar 20, é 5, né? Então, esse número aqui, ele teria que ser o 5 ao quadrado, tá? Então, ó, aí diz assim, adiciona-se 25, né, no primeiro e segundo membro. O 25, se a gente comparar com o que está aqui, seria b ao quadrado. Então, na prática, eu vou estar somando b ao quadrado aqui, vou ter que somar de lá também, né? Lembrando mais uma vez, para não alterar uma equação, como eu multipliquei, eu tive que multiplicar tudo por 4, tá? Agora, eu estou dizendo que eu preciso somar 25 aqui, para aparecer um quadrado perfeito aqui, tá? Então, esse 25 nada mais é do que o b ao quadrado, tá? Então, eu somo b ao quadrado aqui, somo de lá. Então, eu somo 25 aqui, somo 25 lá. Vocês estão vendo aqui, ó, estou somando 25 e aqui eu vou somar 25. Então, aqui está menos, né? 24 mais 25, isso aí depois vai dar 1 aqui, tá? E aí, como eu já disse, fazendo isso, eu consigo ter aqui, né? Faltou o x ao quadrado aqui, né? Porque é 4x ao quadrado. Foi na hora que eu digitei, eu esqueci de pôr, vou voltar lá, né? Esqueci de pôr
o quadrado aqui, né? Então, é 4x ao quadrado, né? Como faltou aqui, acabou faltando aqui dentro também, né? Então, o 4x ao quadrado, a raiz é 2x. A raiz de 25 é 5. Então, os termos é 2 e menos 5. Então, aliás, é 5, né? Mas, como o termo do meio, né? Vamos lembrar que o termo do meio é negativo. Se o termo do meio é negativo, eu teria que subtrair, tá? E ele está elevado ao quadrado e é igual a 1, que é a soma aqui de 25 menos 24. Bom, aí o Bhaskara percebeu que nessa situação agora eu posso extrair a raiz de um lado e de outro, que é sempre realizar as mesmas operações. Extraio a raiz daqui, extraio a raiz de lá. Essa raiz aqui cancela, então ficou 2x menos 5 igual a mais 1 e menos 1, tá? Então, esse mais ou menos 1, eu igualei primeiro a 1 e depois a menos 1. Resolvendo isso aqui, eu vou chegar a seguinte situação, né? Passando para lá, ele soma, então vai 2x, 6, né? 2x igual a 6, né? Então, 6, se 2x é igual a 6, eu vou ter 6 dividido por 2, 3. É uma das raízes, tá? E na hora que eu uso essa segunda equação, é a mesma coisa, eu vou passar o 5 para lá, vai dar 4, divide por 2, 2. Então, achei aqui as duas raízes. Então, as raízes 3 e 2. Alguém até aqui conseguiu acompanhar o raciocínio aqui? Que na prática eu peguei o quê? Uma equação que não era um quadrado perfeito, porque a gente pode ter situações em que a equação é um quadrado perfeito, né? Nesse caso aqui não é, mas eu posso usar algumas propriedades matemáticas, né, ao lidar com equação, e transformar aquilo que não era numa equação equivalente, mas que passa aí a ser um quadrado perfeito, tá? Então, basicamente é isso, né? E agora eu vou passar aqui para a última página, né? Eu só fiz todo aquele processo, porque se a gente poderia ter entrado direto aqui, né? E entrando direto aqui, a coisa é muito complicada, né? Porque lá aparece mais números, né? Eu achei interessante, né, que a gente estava muito acostumado a lidar com essa parte algébrica aqui, né? Que só aparece letra, né? Então eu falei, bom, se a gente introduzir os números, é mais fácil de acompanhar, entender esse raciocínio, inclusive, tá? Só quero lembrar que um dos primeiros concursos que eu prestei para o magistério, né, para ingressar como professor efetivo da rede estadual, duas coisas eram pedidas ali, né? Uma delas eu consegui, a outra na época não, porque exatamente a matemática é uma coisa que você tem que estar estudando sempre, você tem que estar vendo, né, sempre, tem que estar, enfim, né, raciocinando sempre. Então, pedia exatamente isso, né? Demonstre a fórmula de Bhaskara. Essa era uma questão, né? Então, esse processo que a gente vai fazer aqui seria o que a gente teria que fazer para acertar essa questão. Era uma questão aberta, né? E a outra era enuncie e demonstre o famoso teorema de Pitágoras, né? Que também não é uma coisa tão simples, tá? De demonstrar. Porque envolve o que eu falei, muita álgebra, né? Então, eu acertei isso aqui porque a gente estava um pouco acostumado a lidar com isso aqui. E de Pitágoras, é lógico, eu lembrava da fórmula, né? Mas o raciocínio para você partir, né, de uma situação de letras ali, chegar no que né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, até enunciar isso aí, sim, mas demonstrar isso é um pouco complicado, né? Agora, às vezes alguém fala, mas onde que eu vou usar isso? Não, na verdade, gente, a matemática, a beleza, vamos falar assim, né, como alguns matemáticos gostam de dizer,
é você poder fazer esse processo, né? Ou seja, hoje para a gente pode até ser simples, que a gente, eu memorizo essa fórmula e pronto, não preciso ver todo esse processo, né? Só que para chegar nisso, né, imagina que não foi simples para o Bhaskara lá no século XII, né? Praticamente mais de 800 anos aí, né? Chegar num processo como esse, tá? Bom, o Luiz Eduardo falou alguma coisa aqui? Alguém quer alguma observação? Oi? Bom, pessoal, eu vou tentar ser bem rápido aqui, para não ficar muito chato aí, demorado, né? Para quem entendeu o exemplo anterior, não vai ter dificuldade. Luiz Eduardo, fecha o microfone aí que está atrapalhando, por favor. Obrigado. Bom, aí é o seguinte, ó, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a expressão geral da equação, né? Se eu for falar aí de função, eu teria que igualar isso a f de x, né? Seria então f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Mas eu estou falando da equação igual a zero, tá? Bom, a primeira coisa que vocês estão lembrados que a gente fez foi isolar o c, né? Passar o c para lá, tá? Eu passo o C para lá, tá? E em seguida eu multiplico pelo quádruplo de A, né? 4A. Ao multiplicar por 4A, eu vou ter 4A2, 4A2x2. Esse 2 aqui acabou saindo a mais. É 4A2x2, tá? Aqui embaixo está certo, ó, 4A2x2. Mais 4ABX. E na sequência, eu somo B2. Vocês devem estar lembrados. Somando B2... no primeiro e no segundo membro. Aqui, ó, essa expressão, ela já pode parecer familiar para vocês, ó, B2 menos 4AC. É exatamente o delta aqui, tá? Bom, como eu disse, ao fazer isso, eu consigo extrair a raiz aqui, né, de 4 a 2x2, que é 2ax. Como eu disse, tem um 2 a mais aqui, depois eu vou dar uma corrigida. Então, extraindo a raiz aqui, vai dar 2ax, né? Porque a raiz de 4 é 2, de a ao quadrado é a, de x, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz aqui de b2 é b. E como tem uma soma, então eu tenho 2ax mais b elevado ao quadrado. De cá é o delta, né? Se não quiser escrever tudo isso, basta colocar o delta aqui. Bom, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz. Ao extrair a raiz daqui e de cá, eu tenho que considerar o valor positivo e negativo dessa raiz, tá? Como está o quadrado, eu disse aqui, ó, cancela a raiz, né? O que sobrou aqui, ó? 2ax mais b. Esse 2ax mais b, o 2a eu já posso passar para lá dividindo, tá? Então, 2ax mais b, o 2a eu passo para lá, em seguida eu passo o b, né? Então, por isso que fica menos b, mais ou menos raiz de delta, ou raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Bom, esta é a fórmula de Bhaskara, tá? Aqui, só para relembrar, talvez lá do oitavo, nono ano, né? Vocês devem ter visto isso aí. Eu separo os coeficientes, né? Eu tenho 1x ao quadrado menos 5x mais 6. E aqui, né, pela expressão geral, meu A seria 1, né, porque é 1x ao quadrado, meu B menos 5 e meu C 6, tá? Então, primeiro calculando o delta, B2, né? Estão lembrados que a fórmula do delta está aqui, ó, B2 menos 4AC. Então, B2 menos 4 vezes 1 vezes 6, que é o C. Menos 5 ao quadrado, 25, 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24 é 1, tá? Então, substituindo aqui, né, que o meu delta é 1, eu vou ter o quê? O menos 5, né, que o B é negativo, vai dar 5. Então, 5 mais 1, que é esse primeiro mais, depois 5 menos 1, né, dividido por 2. Então, eu tenho 6 dividido por 2 é 3, e aqui
5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, cheguei à mesma raiz que a gente fez lá na demonstração, que é o mesmo exemplo lá, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aí? Eu vou parar a gravação aqui, mas se alguém tiver, não tem problema nenhum, é só perguntar.